Bom, um novo ano começou, esse vídeo nós estamos gravando em janeiro de 2024, porém, existem coisas que não envelhecem nunca, então se tu estiver assistindo esse vídeo em 2030, provavelmente o que eu falarei aqui segue atual. E qual é a questão? Um novo ano começou, talvez para ti um novo mês começou, uma nova semana está começando, e sempre que a gente tem um novo, a gente tem um pouco mais de força para mudar algumas coisas que estão nos incomodando. Então, a gente não precisa de um ano novo para alterar alguns hábitos, certo? E o que eu vou falar aqui neste vídeo rapidamente é sobre a nossa organização. Gente, não adianta. Este é um item que faz a gente crescer ou nos leva para o buraco. E quando eu falo buraco, gente, eu falo de crise de ansiedade, depressão, pessoas que entram em uma desorganização a ponto de não conseguirem mais ver um foco para a vida. Sabe, quando tudo se acumula, parece que a gente não vai dar conta. Então, é disso que eu quero te falar hoje. A gente tem que ter um método de organização na nossa vida. Aqui eu falo muito e sempre falo de organização para os estudos. Só que se tu não tem uma vida organizada, se tu não tem os teus horários minimamente controlados, o que tu quer fazer, um planejamento mínimo, a gente não consegue também ter sucesso no estudo. O estudo é um dos pontos, né, uma das áreas da nossa vida. Mas a gente tem que ter organização para dar conta dos estudos, para dar conta da vida normal, para dar conta de ter atividade física, de ter uma dieta minimamente organizada. Se eu não organizo o que eu vou comer minimamente, chega na hora que eu tô com fome, eu como qualquer porcaria. Então, isso é real. Talvez a tua vida esteja bem organizada na parte de exercício e de dieta, talvez esteja bem organizada na parte de estudos, mas se tem alguma outra coisinha que não estão bem ali ajustados, isso pode fazer com que todo o resto caia. Lembra daquela história que eu já contei várias vezes, a gente ter vários pratos mexendo ao mesmo tempo? Sabe aquele cara que fica com um prato mexendo, segurando num pauzinho, daí ele faz mais um prato, daí são vários pratos que ele tem que controlar e eles seguem andando? A nossa vida é assim. Se um prato cai e quebra, é possível que os outros também desandem. Então, meu querido, hoje é um vídeo bem genérico. Eu não vou falar sobre organização para estudos. Eu vou falar sobre a organização da tua vida como um todo. Nós precisamos ter organização. Prof, o que significa isso? Significa tu saber aonde tu quer chegar, minimamente, né? Então, eu quero toda semana cumprir a meta de tantas vezes ir na academia, ou fazer uma caminhada, ou manter ali uma alimentação saudável, ou estudar tais e tais conteúdos. Tu coloca na tua mente o que tu precisa, né? No papel, eu diria, melhor. Escreve, e a partir daí, tu vai organizar a tua semana, o teu mês e o teu ano para chegar naqueles pontos. A organização, gente, é basicamente eu saber que tal dia eu dedico para tal coisa. Então, na segunda-feira eu tenho a organização de fazer isso, isso e aquilo. Eu estudo todos os dias. Eu vou organizar para que caiba o estudo no meu dia, que eu não perca muito ou todo o tempo no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, seja lá o que for que tu usa. A gente pode usar as redes sociais, usar a internet, a gente pode ter entretenimento, mas se a gente não se organiza, a nossa vida vira isso. Tu fica o dia inteiro olhando bobagem, chega no final do dia tu não fez nada, tu começa a entrar numa crise, na manhã eu faço, muitas vezes chega no último dia da semana, tu tem tudo para fazer, tu não dá conta. E aí tudo vai se acumulando. Nós estamos em um momento bom para pensar sobre isso, para voltar a tentar, se tu ainda não consegue te organizar, voltar, né, a pensar nisso. Se tu já tem uma organização, mas ainda tem pontos falhos, mais uma vez, né, tentar ajustar o que é necessário, porque, gente, uma vida organizada é uma vida que flui. Uma vida sem organização é uma vida que trava. E eu li um livro esses dias de um Uber. Vou ser bem sincera, comprei o livro e ele me ofereceu o livro dele que falava sobre depressão. E eu achei maravilhoso o que ele me falou e comprei, né? Porque eu sou dessas. E, gente, ele sofreu uma depressão por muito tempo e ele entendeu, entre outros fatores, que ter uma vida organizada e seguir fazendo as coisas é o que ajudou ele a se curar. É claro que não é tão simplista, né? Se tu tá com um tipo de problema nesse sentido, vai buscar ajuda. Mas faz todo sentido, muitas pessoas não estão num caso sério de depressão, mas estão enfrentando problemas porque falta um ponto essencial na vida, que é organizar-se, que é ter tempo para se cuidar,
para estudar, para aprender, para ficar com a família, para trabalhar, para fazer tudo. Gente, não tem muito segredo, não tem muito mistério, mas a gente tem que aprender a ter uma organização, uma lista de tarefas, se isso funciona contigo, ter um aplicativo, por exemplo, em que tu possa organizar o que tu vai fazer. Eu tenho tais atividades, eu vou colocar as que são mais importantes na frente, eu vou me adequar para funcionar. O dia que não der certo, tudo bem, porque eu fiz o que deu para fazer. Mas tu entende que isso é muito importante? Eu aprendi recentemente a usar o Trello. Sabe o aplicativo Trello, que é bem famoso? Eu já tinha tentado usar antigamente, não tinha conseguido, agora eu aprendi a usar, fazendo listas e organizando ali as coisas de acordo com o que eu preciso. Talvez o Trello não seja para ti, talvez o bloco de notas do teu celular seja o suficiente, mas, gente, tente. Busque encontrar um sistema que funciona. Eu, pessoalmente, também tenho um sistema de organizar os dias da semana, já falei várias vezes sobre isso por aqui, já fiz vídeo explicando sobre isso, e a questão é, tu tem que te planejar no domingo e ao longo dos dias tu vai organizando. Mas para eu me planejar no domingo, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer na semana, eu tenho que saber quais são as atividades que eu tenho que cumprir, quais são as metas que eu tenho que bater. Então, a verdade é essa, a gente tem que planejar o que a gente quer, visualizar, olhar e baseado naquilo, mesmo que seja uma coisa bem genérica, eu quero estudar para as provas sem ter que deixar tudo para a última hora. Mesmo que seja bem genérico, tu já começa e consegue colocar algumas metas. Então, todo dia eu vou estudar 1 hora. Tá entendendo? Este vídeo é apenas para te lembrar. Talvez tu precisasse ouvir isso mais uma vez. A gente não vai conseguir dar conta de tudo no mesmo dia, mas se tu conseguir dividir um pouquinho por dia, é provável que tu tenha sucesso e aquele sentimento de desespero não bata. Pelo menos não com a frequência que às vezes acontece, né? Quando a gente tá com aquela vida toda desregrada. O que tu precisa focar nesse momento? O que tu deseja? Quais foram as promessas que tu fez aí pro teu ano novo? Pensa nisso, divide em tarefas menores e começa a colocar na tua rotina, certo? Lembre-se, sem organização a gente não vai, gente. Porque a gente não consegue fazer o mínimo que a gente tem que fazer. E não adianta se matar trabalhando, estudando, lendo, se tu não consegue comer bem, se tu não consegue te exercitar um pouquinho, porque o nosso corpo ele precisa estar bem para nossa mente funcionar, certo? Então, este é o recado, este é o aviso deste início de ano. Organize-se. Volte o teu olhar, nem que seja um pouquinho, para conseguir fazer ali o mínimo e depois com o tempo tu vai aumentando. Não te cobra demais, não faça como eu fiz e faço, às vezes ainda de colocar umas metas fora do meu alcance. Vai devagar. Faça pequenas metas, tenha pequenos objetivos, porque de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Aquele velho ditado, né? De grão em grão a galinha enche o bico. Não, enche o papo. Erros de gravação. De grão em grão, a galinha enche o papo. De pouquinho em pouquinho, a gente também chega onde a gente quer. 2024, seja muito bem-vindo. Sejam muito bem-vindas mudanças positivas na nossa vida. Independentemente do momento que tu está assistindo esse vídeo, mais uma vez eu reitero, sempre há tempo de mudar. E pode ser que o que tu está precisando na tua vida é uma pitadinha de organização. Então, bora lá. Vamos correr, vamos fazer o que é necessário e vamos atingir, mesmo que de pouco em pouco, os nossos objetivos.